Olá, pessoal. Sou a professora Janiele Rodrigues. Venho aqui gravar mais uma videoaula e espero que juntos aprendamos um pouco mais dos conhecimentos matemáticos. Então, pessoal, nesta videoaula a gente vai aprender sobre as relações métricas no triângulo retângulo. E é importante que a gente saiba identificar um triângulo retângulo e quais são os elementos fundamentais que o formam. Então, pessoal, todo triângulo retângulo é aquele em que um dos seus ângulos é reto, possui medida equivalente a 90 graus. Eu fiz aqui, desenhei um triângulo retângulo, ABC, identifiquei aqui o ângulo reto, que possui 90 graus. Os outros dois ângulos, eles são agudos, são complementares, pois a soma dos dois equivale a 90 graus, certo? E para a gente identificar os elementos em um triângulo retângulo, você precisa antes identificar o ângulo reto, que está aqui. Então, o lado que está oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. É também o lado maior do triângulo retângulo, e eu representei por A. Os outros dois lados, eles são chamados de catetos. Eles formam o ângulo reto, certo? Então, nós temos aqui C e B, são os catetos. Nós temos aqui a altura, que é esse tracejado partindo do vértice, que forma um ângulo reto, até o lado oposto, ou seja, relativa à hipotenusa, nós temos aqui a altura. Ao traçar a altura, observem que a gente divide a hipotenusa em duas partes. Essas duas partes, elas são chamadas de projeções, certo? Aqui nós temos a projeção M, que vai de B até H. A projeção M é referente ao cateto C sobre a hipotenusa A. E a projeção N, que vai de H até C, é referente ao cateto B sobre a hipotenusa A, certo? Outra questão importante, ao traçar aqui a altura, a gente divide esse triângulo ABC em outros dois triângulos menores. Aqui no lado da esquerda, nós temos o triângulo AHB e ao lado aqui, na direita, AHC, um outro triângulo. Como vocês veem, eu ilustrei aqui. Esses três triângulos, eles são semelhantes. E a gente assistiu em uma outra videoaula aí, que para dois ou mais triângulos serem semelhantes, é necessário atender a duas condições simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. A primeira condição é com relação aos ângulos correspondentes congruentes, ou seja, os ângulos que se correspondem devem ser iguais. A segunda condição é com relação aos lados correspondentes, que devem ser proporcionais. E aí, se vocês observarem aqui esses triângulos, comparando aqui o triângulo 1 com o 2, os ângulos que se correspondem, eles são congruentes. E eu destaquei eles aqui de mesma cor, para que vocês possam compreender melhor, certo? Então, aqui no triângulo 1, o ângulo reto está aqui, o triângulo 2, o seu correspondente é o ângulo reto que está bem aqui, certo? Aqui, esse ângulo que eu destaquei na cor azul do triângulo 1, seu correspondente no triângulo 2 está aqui. E são congruentes, certo? O ângulo que eu destaquei na cor vermelha, o seu correspondente no triângulo 2, está bem aqui, destacado na cor vermelha também. Eles são congruentes, portanto, eles possuem a mesma medida. Se você fizer essa comparação do triângulo 1 com relação ao triângulo 2, referente aos ângulos que se correspondem, vocês vão ver que eles são iguais, certo? Da mesma forma, se você fizer do triângulo 2 para o triângulo 3, ok? Com relação aos lados correspondentes que são proporcionais, a gente vai usar, e eu vou montar aqui as proporções para demonstrar para vocês o que são relações métricas no triângulo retângulo, certo? E aí eu vou adiantar que relações métricas é você relacionar as medidas que se correspondem dos elementos de um triângulo retângulo. E aí a gente vai fazer isso agora. Eu vou fazer a comparação do triângulo 1 com o 2, depois do triângulo 1 com o 3 e o triângulo 2 com o 3, certo? Então, pessoal, vamos relacionar aqui os lados que se correspondem no triângulo 1 e 2 e vamos montar as proporções, certo? Então, aqui, no triângulo 1, você vai identificar o ângulo reto. O lado que está oposto a ele, que no caso é a hipotenusa, certo? Você vai procurar no triângulo 2 o seu correspondente. Então, identifica o ângulo reto. O lado que está oposto, que no caso aqui é C, é correspondente a este lado aqui do triângulo 1. Então, A, esse lado A, está para o lado C.
montar a proporção. A está para C. Da mesma forma que identifica o ângulo em azul, o lado que está oposto, que no caso aqui representa um dos catetos do triângulo 1, representado por B, e você vai procurar o seu correspondente no triângulo 2. Identifica o ângulo em azul, o lado que está oposto é o seu correspondente. Então, nós temos B está para H. Esse lado B está para esse lado H. B está para H. Da mesma forma que identifica o ângulo em vermelho, o lado que está oposto, que no caso aqui está sendo representado por C. O seu correspondente no triângulo 2 será, identifica o ângulo em vermelho. O lado que está oposto, que no caso aqui é M, é o seu correspondente. Então, esse lado C aqui está para esse lado M. No caso, eles são correspondentes. C está para M, certo? Então, a gente já montou aqui as proporções de cada um dos lados que se correspondem ao triângulo 1 e 2. E agora a gente vai desenvolver, pegando duas a duas razões, certo? Eu vou pegar aqui a primeira e a segunda, que no caso é assim. A está para C, da mesma forma que B está para H, certo? Então, desenvolvendo, a gente faz produto do meio pelo produto dos extremos. Então, A vezes H, AH igual C vezes B, CB. Então, o que a gente encontrou aqui, pessoal, é uma das relações métricas no triângulo retângulo, certo? Então, agora a gente vai pegar a primeira razão com a terceira. A está para C, assim como C está para M. E desenvolvendo, nós temos, multiplica cruzado, produto do meio pelo produto dos extremos. C vezes C, C ao quadrado, igual A vezes M, AM, certo? Uma outra relação. Agora, eu vou pegar a segunda com a terceira. B está para H, assim como C está para M. E aí, a gente desenvolve multiplicando cruzado. B vezes M, BM, igual H vezes C, HC. A gente encontrou uma outra relação, certo? Agora, a gente vai pegar aqui o triângulo 1 e o 3 para comparar. Então, você vem aqui no triângulo 1, identifica o ângulo reto. Da mesma forma, você identifica o ângulo reto no triângulo 3. O lado que está oposto, que no caso aqui é a hipotenusa, o seu correspondente aqui no triângulo 3 é o B, que também é a hipotenusa do triângulo 3. Então, A está para B, da mesma forma que identifica o ângulo em azul nos dois triângulos. O lado que está oposto serão os correspondentes. Então, aqui nós temos oposto ao ângulo em azul, B, que está para oposto ao ângulo em azul, N. Então, esse lado B está para o lado N, certo? B está para N, eles são correspondentes, eles se correspondem. Identifica o ângulo em vermelho. Então, o lado que está oposto, então, se corresponde. Então, C está para H. C está para H. Desenvolvendo duas a duas, tomando aqui duas a duas, nós temos A está para B, assim como B está para N. Desenvolvendo, a gente tem produto do meio pelo produto dos extremos. B vezes B, B ao quadrado, igual A vezes N, AN. E agora, a gente vai pegar a primeira com a terceira. A está para B, assim como C está para H. Desenvolvendo, a gente tem A vezes H, AH, igual B vezes N, ou melhor, B vezes C, BC. Uma outra relação métrica, certo? E agora, a gente vai pegar a segunda razão com a terceira. B está para N, da mesma forma que C está para H. E aí, a gente desenvolve multiplicando cruzado. B vezes H, BH, igual N vezes C, NC. Encontramos aqui uma outra relação métrica. E agora, a gente vai fazer a comparação do triângulo 2 com o 3. Identifique os ângulos retos nesses triângulos. O lado que está oposto, que no caso aqui representa as hipotenusas desses triângulos, eles se correspondem. No caso aqui, o lado que está oposto ao ângulo reto no triângulo 2 é C, e o lado que está oposto ao ângulo reto no triângulo 3 é o B. Então, C está para B. São lados correspondentes. C está para B, da mesma forma que, identificando aqui os ângulos em azul, o lado oposto se correspondem, certo? Então, eu tenho aqui o lado H está para o lado N. H está para N. Da mesma forma que
identifica os ângulos em vermelho. Os lados opostos, eles são correspondentes. Então, aqui eu tenho o lado oposto aqui e o lado oposto aqui. Então, M está para H, certo? Aí, a gente vai desenvolver pegando 2 a 2 razões. Então, aqui eu tenho C está para B, assim como H está para N. Desenvolvendo, nós temos, multiplica cruzado, C vezes N, CN, igual B vezes H, BH, certo? A outra relação, eu vou pegar aqui a primeira razão, C está para B, assim como com a terceira, M está para H. Desenvolvendo, nós temos C vezes H, CH, igual B vezes M, BM. Temos uma outra relação. E agora eu vou pegar a segunda com a terceira, que no caso é H está para N, assim como M está para H. Então, desenvolvendo, nós temos multiplica cruzado, certo? H vezes H, H ao quadrado, igual N vezes M, N, M. Temos aqui uma outra relação. Então, pessoal, ao desenvolver aqui essas relações métricas existentes aí, no caso, relacionando os lados que se correspondem, os elementos que se correspondem em cada um desses triângulos, a gente encontrou, no caso aqui, todas essas relações métricas. Se vocês perceberem, algumas se repetem. E aí eu vou destacar aqui as que se repetem. Então, observe que algumas se repetem. Eu destaquei aqui de mesma cor, como é o caso dessas duas aqui, essas duas e essas duas. Aí a gente só utiliza uma delas, certo? Já que elas estão repetidas. Então, pessoal, aqui foi a demonstração das relações métricas existentes no triângulo retângulo. Eu espero que vocês tenham entendido de onde é que surgiu essas relações, para que a gente possa conseguir responder às questões que eu vou propor em outro momento, certo? É isso aí, até a próxima. Só uma questão, pessoal. Em uma próxima videoaula, eu vou explicar cada uma dessas relações, certo?